Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Concurseiros e hoje temos o convidado especial, o professor Alexandre Amorim. Além de professor de concursos na área de língua portuguesa, também advogado e também criador do curso para os pedagogos de língua portuguesa. Olá, professor, tudo bem? Olá, professora Jennifer, tudo bem? Que satisfação em estar aqui, contribuindo com esse podcast aí que já se vincula ao sucesso. E é interessante, essa caminhada na parte de língua portuguesa. Muitas vezes nós temos esse sonho de ser professor, É claro que a realidade é bem dura, de ser professor, mas graças a Deus o que eu consegui até hoje foi por conta da docência, foi por conta da sala de aula. E vamos explicar justamente, o professor ele veio aqui justamente para contar, a maioria das pessoas, todo mundo que vê os professores, outras pessoas bem engajadas no mercado de trabalho, com uma estabilidade profissional e tudo mais, não sabe que houve uma caminhada até você chegar no patamar onde você quer. Houve uma caminhada árdua, de preparação, até momentos que muitos já pensaram em desistir. E hoje é a vez do professor Alexandre Amorim compartilhar conosco e com vocês como foi todo esse processo até chegar aonde ele se encontra hoje. Então, professor, inicialmente eu gostaria de saber como foi essa decisão que você tomou lá atrás, no início de tudo, de estudar, estudar para concursos e tudo mais. O que acontece, professora Jennifer? Muitas vezes, como jovem, 15, 16 anos, o nosso objetivo é soltar pipa, jogar bola, a gente não está muito preocupado, E eu falo, pessoal, eu tive oportunidade e sorte. Eu, como a maioria aí dos professores, venho de uma região periférica de Brasília, era morador da Ceilândia. E, graças a Deus, o meio que a gente convive, a gente é um pouquinho ali, do produto do meio, mas eu tive alguns amigos, e eu posso falar realmente, amigos, um é até padrinho do meu filho, e inclusive é professor também, o professor Elbert, e ele logo novo passou em um concurso, passou para o Banco do Brasil. Ele terminou o ensino médio, passou para o Banco do Brasil, e eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu nem sabia o que era concurso, não sabia. Então, eu era era a época do Orkut. Você conheceu o Orkut, professora? Cheguei a começar o Orkut, Pois é, então da época do Orkut. Para a gente entrar na internet, ninguém entrava na internet antes de meia-noite, professora. Porque era para pagar um pulso de internet. Então, a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. E aí, na época, esse meu amigo, o professor Elbert, ele falou: Alexandre, poxa, passei pro Banco do Brasil, toda aquela alegria, na época, era passar para a UNB também, as famílias faziam festa, e aí ele também foi aprovado para a UNB, e aí veio aquele primeiro estalo, caramba, o meu grande amigo, agora ele tem uma remuneração, ele já com 18 anos, eu um pouquinho mais novo, 16 anos, como vai ser agora, Ele vai pro Girafas, e eu não tenho dinheiro para ir pro Girafas. Então... Pra pagar um lanche, Pra pagar um lanche. Aí tinha uma vizinha, que era bonita pra caramba. E aí eu pensava, o professor, gente, minha esposa vai ver isso, mas já passou. Já passou. Tinha aquela vizinha bonita, o professor, eu falei, caramba, vou chamar a vizinha pra ir ao cinema. Só que aí eu ficava, você desenha todo o cenário, Eu, 16 anos, a vizinha bonita, cara, vou chamar para ir ao cinema. Mas como é que vai ser? Vou pedir dinheiro pro meu pai marceneiro. Eu falei, cara, vou pedir dinheiro pro meu pai para ir pro cinema. Caramba, mas aí eu vou pegar 2 vales transportes, Porque de ônibus. Como que vai ser quando eu chegar lá na fila do cinema? Vou comprar meu ingresso e vou olhar para ela. Uai, tu não vai comprar o teu, não? Então... essa necessidade, graças a Deus, começou a perturbar a minha mente. Porque chega uma certa idade que você vê que você tem que ter uma necessidade, uma autossuficiência, Começar a trilhar ali, ver que você precisa comprar suas coisas e tudo mais. Tanto é que no ensino médio, isso é uma verdade, Jennifer, como professor de ensino médio, eu sempre perguntei para os alunos o seguinte, eu perguntava para eles assim, olha, você acha que R$200 para um garoto de 10 anos é muito ou pouco dinheiro? Poxa, muito. Um garoto de 10 anos. Para um garoto de 14 anos. Aí, já começa. Para um jovem de 18 anos. Para alguém de 20 anos, R$200, vejam que os valores, o preço, ele vai se vinculando de acordo com a sua necessidade. E aí,
eu tive essa oportunidade, porque eu era aquele aluno, e eu me recordo que eu sempre gostei muito de viajar para a cidade que minha mãe, né, passou a infância, que é Coxim, no Mato Grosso do Sul. E sempre gostei muito de ir para lá. Então minha mãe falava, passa direto de ano e viaja para Coxim. Aí eu me lembro que no primeiro ano do ensino médio, eu tinha ficado de recuperação, professora Jennifer, em todas as matérias. Então era aquela época que tinha ensino religioso, acho que só tinha passado em ensino religioso e educação física. E aí minha mãe, mas meu filho... E eu já tinha viajado para Coxim, tinha até falado para minha mãe, um primo meu, caminhoneiro, né, ele passou para Brasília, estava indo para Coxim, no Mato Grosso do Sul, viajei com meu primo, falei, não, mas já passei em tudo. E eu tinha ficado de recuperação em tudo. Então, aí foi loucura, minha mãe falou, volta, você vai voltar imediatamente. Minha sorte, né, esse primo caminhoneiro, aí voltei com ele voltando para Brasília, voltei. E minha mãe falou, olha, se você não passar de ano, nem pense, nem vai retornar. Então esse jogo é graças a Deus. Estudei um bocado, na época, né, tinha dependência, e aí eu falei assim, caramba, não vou conseguir, né, passar em física e língua portuguesa. Vou, né, estudar para todas as matérias, todas as outras matérias, e vou deixar essas duas. Aí passei nas outras matérias, que é independência, né, nas duas. Foi pro ano seguinte. Aí quando chegou o segundo ano do ensino médio, esse meu colega, né, muito meu amigo, passou para o concurso do Banco do Brasil. Ele tinha terminado o ensino médio, passou para o concurso do Banco do Brasil. Aí caramba, né, veio aquele start. É possível no ensino médio você conseguir visualizar uma profissão como concursado, porque eu até cheguei... Então, quer dizer que no ensino médio ele fez o concurso? Ele já tinha terminado, ele estava terminando. Entendi. No terceiro ano do ensino médio ele fez, esse meu amigo, e aí conseguiu passar. E aí, é aquela questão, né? Um influenciando o outro. E eu falei assim, caramba, é possível. E aí, por sorte também, né, muito meu amigo, o irmão dele, passou para o concurso da EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica em Barbacena. Hoje ele é piloto aeronáutico, é major aviador. E onde despertou, ele falou, Alexandre, faz o concurso da Marinha e tem Marinha, Exército e Aeronáutica. E aí foi onde eu comecei a estudar de verdade para concurso. Então o ter ficado de recuperação me ajudou, professora Jennifer. E aí foi onde eu falei assim, caramba, vou para cima então da língua portuguesa, porque os concursos militares exigiam muito português e matemática. Aí estudei um bocado e tive a oportunidade, quando eu saí do terceiro ano do ensino médio, aprovado para a Marinha. Aí eu consegui a aprovação para a Marinha. Ah, e como foi esse processo, durante o seu processo de estudo, de preparação para a Marinha, né? Como foi? Foi difícil? O que você usou ali para conseguir essa aprovação? Aí, professora Jennifer, onde que eu falo assim, oportunidade e sorte, né? A oportunidade porque esse meu amigo me mostrou as oportunidades, igual hoje a gente faz, a gente mostra para os alunos, ó, saiu tal edital, saiu teu edital, faz isso. Então, eu sempre falo, pessoal, a gente vive, né, o mundo real e tem o mundo paralelo. Então muita gente fala, filho de rico vai passar no concurso. Concurso público é muito democrático, porque ele dá oportunidade igual para todo mundo. Não é mais como antigamente. Antigamente era mais restrito. Realmente só cursava uma faculdade, quem tinha um dinheiro a mais ali, só passava mesmo no concurso, né? Quem tinha alguma coisa mais ali. E hoje não, hoje já tá mais, todo mundo é capaz de, só depende de você, né? De conseguir uma aprovação, né? E estudar, né, professor? Estudar. Eu até falo para os alunos, né, em curso, eu falo, olha, quer passar bem sem estudar? Aí eles falam, professor, claro que eu quero, ó, vai passar bem sem estudar se você comprar um ferro novo, que aí você vai passar a roupa ali. Passar, né? Passar a roupa. Não vai ser passar em um concurso, né? Mas você vai estar passando. E aí a minha preparação foi, claro, né? Procurei um preparatório na época. Fui trabalhar como tio do transporte escolar, abria e fechava a porta da van. E o perueiro, né, da van era o meu irmão, que ele tinha um transporte escolar na época, e eu fui ser o funcionário do meu irmão, abria, fechava a porta, 6 horas da manhã ele passava, pegava as crianças, e aí, os meus pais também, eu nunca fui rico nem pobre, né, meu pai sempre trabalhou muito, marceneiro, meu pai nunca frequentou uma escola, mas sabe ler, escrever, é um leitor assíduo, e ele nunca nos falou para acumular riqueza, mas falou, olha, acumule conhecimento, e mesmo meu pai sem nunca ter frequentado uma escola. E foi onde, né, eu falei pro meu pai, falei assim, caramba pai, eu quero estudar para um concurso.
E aí ele falou, não, aquele pessoal, né, concurso público só passa desses concursos militares, filho de militar. E eu falei, não, mas olha aí, o Thiago passou, o Elbert passou pro Banco do Brasil. Tá, então, quais foram as técnicas que você usou para conseguir esse resultado? E aí, o que eu fiz, né? Fui para um preparatório e comecei o que é básico, fazer um planejamento. O que é básico? O básico aprova, professora Jennifer. Então, um calendário. No calendário tem lá de segunda a domingo. Então, eu comecei, de segunda a domingo, eu vou estudar principalmente as matérias base. Hoje, mesmo que não tenha português e matemática em um concurso. Eu acho bem difícil. Eu acho que e essas bem matérias, difícil não encontrar. E essas matérias, professora Jennifer, são essenciais. Porque a parte de língua portuguesa não é só para a gente analisar as questões de língua portuguesa, mas para interpretar a prova. E a maioria dos concurseiros, não, às vezes, gabarita conhecimentos pedagógicos, gabarita a legislação, mas quando chega em português, né, não consegue ser aprovado por conta da língua portuguesa. E por ser uma dificuldade, né, nossa, do Brasil, né, a parte de língua portuguesa, foi a matéria que eu coloquei uma maior... Eu só estudava, então eu fiquei mais ou menos uns 5 meses, então só português e matemática. Entendi. Somente português e matemática. Então, e assim, olha o básico que é a prova. Era uma média, assim, de 2 horas e meia de estudo de língua portuguesa, 1 hora de matemática. Mas foi religiosamente, eu falo assim, por mais ou menos uns 6 meses. Então você teve disciplina mesmo para seguir, né? Isso, então a técnica veio realmente da disciplina. Da disciplina. E aí eu fazia um ciclo, né? E hoje até dentro dos cursos, né, do meu curso Português ao Pedagogo, como você comentou no início, no Português ao Pedagogo, eu entrego para o aluno o passo a passo. O que ele estuda na semana 1, o que ele estuda na semana 2, na semana 3, na semana 4. Então é como se fosse uma mentoria dentro do seu curso, né? Isso. Então o aluno ele pode entrar a qualquer momento e era aquilo que eu fiz para ser aprovado. Então, o que eu vou estudar? Por exemplo, né, a gente fala assim muito da técnica utilizada. Então a técnica era essa, bunda na cadeira. Disciplina. Disciplina. Então, religiosamente, eu todos os dias eu tinha que ter aquela quantidade de 4 horas líquidas de estudo. Então era mais ou menos 2 horas e meia para língua portuguesa, 1 hora e meia para matemática, religiosamente. E aí eu ia fazendo o ciclo nas matérias de língua portuguesa. Um tópico que é muito importante, professora Jennifer, é o tópico que hoje eu falo, pessoal, é a essência da vida, que é a morfologia. Exatamente. A morfologia é o início de tudo, né? Você, para conseguir entender a língua portuguesa, eu creio que a morfologia tem que ser essencial, né? Com certeza. Professora Jennifer, que é mãe, fez ecografias morfológicas. Porque na ecografia morfológica, a mãe vê a forma do bebê. Então, a morfologia é estudar a forma. Então, para estudar a língua portuguesa, a técnica inicial da língua portuguesa, como professor de língua portuguesa, eu falo, pessoal, que a técnica inicial é o domínio da morfologia, é o estudo da forma. Porque quando você domina a morfologia, vai ficar mais simples você entender as funções sintáticas, porque funções sintáticas, funções é de uma classe. Então, quando a gente observa essa relação, homens, mulheres, essas são as classes. Mas professora já é uma função, né? Professor, advogado é uma função. Então, na língua portuguesa é da mesma forma. Substantivo é a classe, núcleo do sujeito é a função. Então, a técnica que eu utilizei lá no início dos meus estudos foi bunda na cadeira, edital, português e matemática como matérias iniciais para que eu pudesse avançar para outras matérias e uma relação cíclica. Então você acha que um cronograma de estudos, né, que você fala que ajeitou ali todinho. Hoje a gente fala cronograma de estudos. Então o cronograma de estudos foi essencial para você conseguir cumprir, né, e conseguir chegar ao tão esperado resultado, né, isso, professor? Isso, professora. E olha só, um cronograma de estudos, assim como para tudo, né? Porque veja só, quando alguém vai fazer um casamento, a pessoa vai se casar, ela tem todo um planejamento, não tem? Se planeja um casamento, porque não vai planejar lá, né, você chegar à sua aprovação, né? É um sonho também. Em tudo, né, professora? O nascimento do filho, ele passa ali, por uma série
né, de parâmetro, de planejamento. Então, de acordo com a finança, se vai organizar o quartinho do filhinho, da filhinha, o enxoval. Tem um planejamento. Quando a pessoa vai fazer uma viagem, professora, eu até falo, pessoal, né, como eu tenho vários caminhoneiros na família, então, né, e quando jovem, né, adolescente, amava viajar, né, hoje é por conta das obrigações, né, mas amava viajar com os meus primos, com os tios, né, caminhoneiros. Eles já sabiam o caminho. Iam daqui para Fortaleza, eles iam no caminhão, não perguntava para ninguém, não precisava de GPS, pela quantidade de vezes que eles já tinham ido. Entendi. Hoje, né, quando se eu vou viajar de carro lá para João Pessoa, visitar a professora Joyce, lá em Pocinhos, na Paraíba. Então, de repente, no trajeto, eu vou, né, utilizar mapa, GPS, vou perguntar por que a primeira vez que eu estou fazendo aquele trajeto. E quando o aluno estuda para concurso, se ele passar uma única vez pelo conteúdo, ele não vai ter esse GPS na hora da prova. Exatamente. O GPS tem que ser a mente dele, então ele tem que passar várias vezes. Por isso, a importância dos exercícios. Então, na minha técnica de estudos, eu vou passar pela morfologia. A teoria da morfologia. Dentro do curso Português da Pedagoga, eu sempre falei para os alunos sobre o caderno de erros. Então, eu sempre falo também sobre esse caderno de erros. É super importante você falar essa dica aí, que dá bastante resultado mesmo. Isso, vou resolver 30 exercícios de língua portuguesa. Morfologia é o assunto. Caramba, errei 10 questões. Vou justificar as questões e vou... Isso é estudar. Aí o que acontece hoje, professora? Muitos alunos, eles falam, estou estudando para concurso. Aí eles pegam o edital, pegam lá a LDB e ficam marcando. Ele não está estudando. Só grifando ali, né? Ele é um marcador de lei, né? Então, o exercício, que é... A gente não fala o tempo inteiro de desafio? Isso. O exercício é o desafio. E você vai superando o desafio, acertando as questões. Então, um cronograma de estudos, um caderno de erros. Você diz que essas técnicas são boas realmente para você conseguir obter bons resultados, não é isso? Isso. E né, eu sei que cada um tem a sua forma de aprender, né? Mas eu sempre fui um camarada do estudo no papel. Eu também gosto muito do papel. Eu tenho um monte de papel guardado, impresso, um monte de apostila, que tudo eu anotava. Tem gente que é mais o áudio, né? Mais de escutar, tem gente que é mais de escrever, né? E aí eu falei assim, caramba, se eu tenho alguma dificuldade, eu ia pro áudio, eu ia pro visual, pra escrita, mais a escrita. Vou fazer aqui E as videoaulas? Você assistia muitas videoaulas? Como era naquela época, né? Como eram os estudos daquela época, pro pessoal lá de casa entender que cada época é diferente, né? E agora a gente tá vivendo um momento que é muito mais fácil entregar conteúdo e estudar gratuitamente, né, professor? Hoje fácil a gente encontrar aulas no YouTube de qualidade e gratuito. Inclusive, a gente recebe muitos depoimentos de pessoas, consegui passar com as aulas de vocês e tudo mais. Explica pro pessoal de casa como era o recurso naquela época para estudar. Olha só, pessoal, que legal. Inclusive, já vou entregar o meu currículo aqui para a professora Jennifer, porque, né, em breve vou estar buscando aí uma vaguinha para transmitir aulas de língua portuguesa no YouTube. Hoje, pessoal, é muito importante você preencher um ciclo: vídeo-aula, o áudio e o escrito. Quando eu estudei, como a professora me perguntou, então olha só, Jennifer, lá, né, eu estou falando de 2001, não tinha como assistir aulas no YouTube, porque era muito caro o acesso à internet. A gente, para vocês terem uma ideia, né, para baixar a música lá do Fala Mansa, Então quer dizer que as aulas realmente era o presencial, né? Naquela época era o presencial que tinha era fortemente requisitado, né? Inclusive, né, por 18 anos, né, nos últimos 18 anos, eu sempre fui professor e apaixonado pelo presencial. Entendi. Mas o que acontece hoje? É claro que muitos alunos gostam do presencial. Só que a minha experiência quando eu fui estudar já para a OAB, né? Então, quando me tornei bacharel em Direito e fui para o desafio da OAB, aí eu fui, caramba, e agora? Pela minha dinâmica, então eu já dava aula, já estava em curso, coordenava curso. Então pra gente chegar nesse assunto da OAB e tudo mais, que as pessoas de casa não sabem, né? Professor também é advogado, né? Então, como foi esse processo? Depois que você saiu da Marinha ali, você continuou estudando?
Teve outras aprovações? Como é que foi? Olha só, ainda bem que a professora está aqui, né? A Jennifer, para fazer esse paralelo, né? Que eu já avancei um bocado de tempo. Na Marinha eu fiquei pouco tempo. Aí depois eu fui para o Exército. Aí fiquei um bom tempo no Exército. Então foi no período de Exército que eu fiz a graduação em Letras. Entendi. Na época, o pré-requisito do Exército era o ensino médio. Então eu fiz a graduação em Letras. E aí, como professor, né, sempre ali com novos desafios, aí fui para o bacharelado em Direito e depois fui para o OAB para a condição de aluno novamente. Entendi. E aí, nessa condição de aluno, eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, caramba, e agora? Um curso presencial ou um curso online? E aí, Jennifer, eu fui para os cursos online, com a vantagem que eu encontrei no curso online. Eu podia, né, assistir uma videoaula 1h da manhã. E a videoaula de 3 horas, eu conseguia acelerar. Podia pausar, né? Tudo ali no seu tempo. Então, eu acho que a videoaula, a educação à distância, ela tem crescido muito, né? Por conta disso, da demanda do mercado, das pessoas não ter esse tempo de estar se deslocando da sua casa para uma escola. Não é isso, professor? Isso. E aí, por exemplo, no curso presencial, né? No curso presencial, os alunos que já assistiram minhas aulas, de vez em quando eu faço umas piadinhas, professora. Então, pergunto pro pessoal, por que os filhos do Bin Laden são felizes? Porque o pai os ama. O pessoal, né, vai entender, o pessoal um pouco mais antigo aí. E aí, o que acontece? Professor, e no online? No online tem a piadinha também, mas você pode acelerar. Então, no online, por exemplo, na aula presencial, eu sou apaixonado pelas aulas presenciais. Só que o que acontece? Estou assistindo a aula presencial. Eu não consigo voltar à aula presencial, professor. Às vezes o professor enrola um pouquinho ali, né, para voltar o assunto e tudo mais, né? Voltar no foco e você fica lá esperando o professor voltar, né, aquele assunto lá. No YouTube ou na aula online, não, né? Você pode avançar e ver só o que você quer mesmo, estudar só o que você quer assistir, né? E olha que interessante. Como essa experiência do presencial, eu pude notar justamente isso, professora. Lá no presencial, a gente tem alunos mais avançados. A gente tem alunos medianos e a gente tem alunos que estão mais no básico. Mas eu tenho 100 alunos, eu tinha 200 alunos no curso presencial. E são alunos de níveis diferentes. No presencial, é muito difícil de você fazer esse nivelamento. Já no online, quando eu fui para o online, eu peguei essa experiência do presencial e eu criei, no primeiro curso de português a pedagogos do Brasil, eu criei o módulo do nada ao básico. Depois, outros professores, e bem interessante, né? Aquilo que é bom tem que ser replicado mesmo. Exatamente. Alguns professores lançaram, português do zero. E aí eu coloquei isso como um módulo no curso português a pedagogo. Da minha experiência como aluno, da minha experiência como professor e da minha experiência como professor do presencial, eu peguei e levei isso para o curso Português a Pedagogos, né? E depois transformei no curso Português a Professores, 2.1, 2.2, e agora, em breve, vamos para o 2.3, né? Então, essa relação do presencial, o aluno está mais avançado. Aí, às vezes, o professor está passando algo muito básico. Vou falar para o aluno que é substantivo, mas tem um aluno que já fez 2, 3, 4, 5 concursos e ele não precisa dessa relação inicial. Exatamente. Então, no online, a gente tem essa vantagem, professora. Exatamente. Então, quer dizer que depois que você fez o concurso da Marinha e tudo mais, que você entrou na OAB e teve outras aprovações também, não é mesmo? Isso, aí fui sargento do Exército, né, como comentei com você. Daí o pessoal, às vezes, por curiosidade, coloca meu nome, aparecem algumas aprovações em outros estados, né, para alguns tribunais. Ótimo. E, né, passei também pela Secretaria de Educação. Dentro da Secretaria de Educação, eu pude observar, né, os níveis de alunos. Então, né? Você já foi professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal? Sim, fui professor do Colégio Marista, tive aí uma boa oportunidade, porque eu sempre falo pro pessoal, quando chega o dia dos professores, né, o professor de cursinho, o professor de faculdade, ele tem o seu mérito que ele é professor. Agora, o professor da educação básica, esse ele está um nível acima. Esse é um professor hard, né? Nível hard, né? Com certeza. Veja só, professora Jennifer, o professor da educação infantil, que ensina as primeiras palavras para os nossos filhos, que podemos falar que são os primeiros passos na língua portuguesa, né? Que ensina as primeiras contas.
O professor da educação básica, que lida ali com o jovem, com o adolescente, com toda a mudança ali psicológica que ele vai sofrendo ali, saindo, né, da fase infantil, entrando na pré-adolescência, da adolescência. Tem todo esse processo. O professor lá da graduação, não estou desmerecendo até mesmo porque sou professor da graduação, mas como professor da graduação, a gente lida com adultos. Então quer dizer que você já passou por todas essas áreas, né? Já. Todas essas áreas, né? Da graduação, de concurso, professor de concursos também, né? Educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos, olha que maravilha. Secretaria de Educação. Então, olha só, o professor Alexandre Amorim tem aí como eu posso dizer, uma trajetória imensa de experiências em relação ao que ele já aprendeu na língua portuguesa, não é isso? E hoje, atualmente, ele faz esse compartilhamento com várias pessoas por meio do seu método. Inclusive, ele falou desse curso aí, português para professores, para pedagogos, que depois, posteriormente, uma outra aula, né, professor? O professor vai dar aí, vai voltar outras vezes no nosso canal para falar mais sobre esse curso dele e da sua metodologia. E olha só, professor, a gente falando dessas técnicas, né, de estudar para concurso, os diversos vídeos hoje que os alunos podem encontrar na internet. E já pegando um tópico da língua portuguesa, que é aquele tópico de processo e estimação de palavras. Aí eu sempre falo pro pessoal da palavra ilusão e desilusão. Então, desilusão é a palavra formada ali pela prefixação. E o que acontece, né? A internet hoje é um ambiente da desilusão e muitas vezes a pessoa acredita. Como assim a gente acredita? Quando a gente vê, por exemplo, um mágico tira um coelho da cartola, a gente sabe que aquilo ali é um processo de ilusão de ótica. E mesmo assim, a gente se encanta e a gente acredita. A gente acredita naquilo que é inacreditável. E aí, por que eu estou destacando isso? Da palavra ilusão, eu coloquei o prefixo desse, criando então a desilusão. Porque muitas vezes a gente acredita. Não estou falando que isso não seja possível. Saiu o edital, vou passar no primeiro concurso estudando apenas 30 dias. Isso, professora Jennifer, é algo que muitos alunos acabam acreditando. Porque, na verdade, um concurso, para você fazer um concurso, você tem que ter uma trajetória ali, né? Tem que ter uma bagagem. Uma bagagem de conhecimento. Por exemplo, você, professor, digamos que você, vou fazer um concurso lá para advogado e tudo mais. Eu creio que você tem chances de passar porque você já tem toda essa bagagem de conhecimento. Então, para a pessoa, é quase impossível passar no concurso de 30 dias, a não ser que ela tenha essa bagagem, né? De conhecimento já de anos de estudos e tudo mais, né, professor? Com certeza. Aí, muitas vezes, os alunos, né? Eles falam, mas fulano passou estudando só 2, 3 meses. Mas ninguém sabe a bagagem que ele já tinha antes, né? Com certeza, né? Então, muitas vezes já tem um estudo prévio, já fez um outro concurso. Porque é aquela máxima, né? De concurso não se faz para passar, mas até passar. Até passar, exatamente. Quem estuda para concurso da área de educação, normalmente os professores, eles fazem o contrato temporário, né? Aqui em Brasília, nós temos os concursos de Águas Lindas, sim, tem Lusiânia, né? E aqui de professor para professor, né? A professora Jennifer também é aprovada aí, já em vários concursos da área de educação. Inclusive vai ter o concurso agora, né? Que foi da cidade de São Paulo, vai ter o concurso, o edital foi aberto recentemente, então a gente tem vários concursos aí, não pense que só existe um concurso, às vezes a gente se prende, né, professor, só em um concurso, se prende só em um edital, acha que aquele edital é o único da sua vida, mas não, quanto mais experiências você adquirir, mais chances você vai ter de ser aprovado, então vai ter concurso para vários estados, várias cidades, lembrando também que os nossos materiais e cursos, eles são disponibilizados para todo o Brasil, não é só para cá não, a gente não foca só na Secretaria de Educação, e sim para todos os estados. Inclusive, o curso também do professor Amorim, também todo o trabalho que ele faz é voltado para todo o Brasil, não é isso, professor? E tá aí um ponto interessante, né, Jennifer, que é essa questão da internet. Hoje nós conseguimos disponibilizar um material de qualidade para o aluno que está em Manaus, para o aluno que está na Paraíba, para o aluno que está em São Paulo. Nós temos aí, né, e acompanho o trabalho de vocês, os alunos que adquirem apostilas, materiais aí no Brasil inteiro,
justamente por conta dessa dinâmica que nós temos hoje aí da internet. Então quer dizer que todo esse processo que você passou de preparação, cronograma de estudos, né? Você passou pelo cronograma de estudos da apostila física, de anotações, essa gestão de tempo. Então tudo isso colaborou para que você conseguisse essas suas aprovações, né? Jennifer, o que eu sempre falo para o pessoal, né? Falo em audiências, falo em sala de aula, falo pelos meus alunos, que o verbo que rege as nossas relações é o verbo respeitar. E o substantivo que está vinculado a esse verbo é aquele processo de derivação regressiva que nós temos na língua portuguesa, do verbo de ação originando um substantivo, é o substantivo respeito. Porque, se a gente consegue respeitar um cronograma, se a gente consegue respeitar as nossas individualidades, se a gente consegue nas relações interpessoais respeitar as outras pessoas, a gente vai conseguir obter o sucesso. Então, o concurseiro, ele tem que respeitar um edital, ele tem que respeitar o seu tempo. Fazer o gerenciamento do seu tempo, então, fazer, né? Esse gerenciamento, né? Então eu vinculo sempre, né, a esse processo, né, da derivação regressiva, né? Respeitar e respeito, que é justamente para reger as relações interpessoais, a relação vinculada ao tempo, né? Opa, eu montei um cronograma. Muitas vezes o pessoal monta cronograma, professor, vou estudar 15 horas por dia. Eu falei, como assim? Não, professor, 15 horas só de manhã. Mas, né, 15 horas só de manhã não tem lógica, não tem, né? Porque chega ali naquele momento que você está assistindo uma videoaula, quando dá 1 hora, você já está cansado daquilo. Você já não consegue já aprender mais o que está naquela aula. Então, você acha que os estudos pausados, eles são qualitativos? É chamado estudo Pomodoro, que você faz pausas, né? Faz pequenas pausas e volta depois. E não líquido ali, 12 horas líquido ali, não dá resultado, né? Olha só, a técnica Pomodoro, né? Então, várias técnicas. Excelente, né? Fazer essa citação, professora. Porque o aluno, muitas vezes, e a nossa realidade é que trabalhamos, as professoras, muitas vezes, têm família, têm as crianças. Então, ela vai ter que encaixar. Ela não vai ter 5 horas seguidas para ela estudar. Então, de repente tem 3 horas. Vai fazer um estudo de 1 hora, vai fazer uma pausa, vai fazer uma atividade, vai voltar. Então, essa gestão, essa organização, ela é muito importante, sim, né? Essas diversas técnicas, o aluno encontrar aquela que se vincula a ele ali, né? Entendi. E para quem tem muita dificuldade com língua portuguesa, qual é a sugestão que você dá? Quantos dias na semana estudar língua portuguesa para quem realmente, professor, estou iniciando agora, não sei nada, ou tenho dificuldade? Quantas vezes na semana você acha que é essencial? Eu falo, pessoal, 4 ângulos, né, de 90 graus, né, para deixar a bunda quadrada. Então, é claro, né, que é um desafio da língua portuguesa. O desafio hoje, muitas provas nem estão vinculando muito a relação da teoria gramatical. Elas estão vinculando muito a parte da interpretação. Interpretação e análise sintática está muito em peso, né? Isso. Então, o que o aluno vai ter que fazer ali de planejamento? Morfologia é a base. A tabuada da língua portuguesa é a morfologia. Então, ele vai ter que articular muito bem como que ele vai estudar essa tabuada da língua portuguesa, como que ele vai estudar a morfologia e, a partir dali, uma relação cíclica. Estudei substantivo, análise sintática do substantivo, adjetivo, análise sintática do adjetivo. E por meio dos exercícios e o caderno de erros. Mas a base, o tópico inicial, para aqueles que têm muita dificuldade em língua portuguesa, é a morfologia. Entendi. E quando a pessoa, quando ela vai adquirir um curso, por exemplo, é importante ter um curso, né? Por quê? Porque ainda mais língua portuguesa, que a maioria dos concurseiros, eu creio, você que está em casa, tem dificuldade de língua portuguesa, né? 90% dos alunos que estão assistindo aí. Então, você acha que a pessoa sozinha, não que seja impossível aprender língua portuguesa, mas você acha que ela adquirindo um curso, tendo um acompanhamento com um professor, é mais fácil ela conseguir entender mais rápido essa disciplina? Com certeza, né? Se você tem alguém que estará ao seu lado para, de certa forma, pegar na sua mão e ir acelerando, te dando o passo a passo, até mesmo porque se a gente pega assim, algumas gramáticas, professora, Celso Cunha, Bechara, são gramáticas com uma linguagem um pouquinho difícil. Difícil de entendimento. Porque elas são gramáticas acadêmicas, né? Então, lá para o acadêmico de letras, para aquele que está cursando, ele entenda no decorrer do curso. Como, por exemplo, é raro,
né? Eu falei, é raro, mas acontece muito. Teve uma questão que falava sobre a palavra anfibologia. Ai, caramba, o que é uma construção anfibológica? Eita, anfibologia, aquelas relações de duplo sentido? Sim. Então, anfibologia, uma construção de duplo sentido. Aí, em determinada gramática, falava em anfibologia. Legal, aparecia uma questão de prova. Mas poderia aparecer na maioria das gramáticas que anfibologia é igual a ambiguidade. Quando a gente pensa em um animal anfíbio, né, carros de combate anfíbio, pegando lá da minha época do exército, que tinha o urutu. Ele navegava, né, e ele também andava em terra. Então, ele entrava no rio, navegava e ele vinha para a terra. Anfíbio. Então, o anfi da língua portuguesa, né, de construção anfibológica, é de ambiguidade. Então, a relação de duplo sentido. Aí, vejam, muitas vezes eu fico preso só à gramática, não faço questões anteriores, eu não abro o meu leque. E aí, né, uma dica de 1 minuto, né, que você já pegou o sentido ali de uma palavra. Isso, não que não seja eficiente, mas eu acho que a gramática, para um concurseiro iniciante, né, não seria ali muito o caso, né? A gramática já é mais para estudante que já está há algum tempo estudando e tudo mais. Então, um curso que nem o seu mesmo, né, o curso, principalmente para pedagogo, que já é um curso já é um curso mais voltado para a área da educação, né? Como eu posso dizer, que realmente vai ajudar as pessoas a se encontrar, a entender, principalmente porque eu vi que no seu curso inicia lá, morfologia lá do início, né? Tudo bem explicado. Jennifer, em relação ao português ao pedagogo, tem um ponto interessante. Jennifer, que é pedagoga, especialista em LDB, eu criei o Gramática Aplicada LDB, que é um módulo do curso, e o meu objetivo não é fazer que o aluno, por meio das minhas aulas de língua portuguesa, ele aprenda LDB. Mas ele tem a LDB como um pano de fundo. Então, eu navego pelos 92 artigos da LDB, como professor, como advogado, conhecedor ali da formatação da legislação, eu faço esse estudo que a própria LDB fala, do estudo paralelo e transversal. Eu acho que até você já aprendeu a LDB, né? Fazendo esse vínculo aí com a língua portuguesa. Olha que interessante a didática do professor, né? O professor diz que ele faz essa articulação da língua portuguesa com a LDB, com a língua portuguesa com o ECA ou com outras legislações também. Olha que interessante, você economiza tempo, né, estudando duas coisas ao mesmo tempo. E tudo isso o professor, através da sua didática, ele conseguiu realizar, fazer, ajudando outros alunos também. Com certeza, né? A gente, como na condição de professor, né, Jennifer, a nossa missão é essa, né? É a gente colocar motivação e sonhos na cabeça dos nossos alunos. Então, o que eu fui projetando? Criar um curso de língua portuguesa que realmente fosse focado para os pedagogos, para os professores, que era um público que eu sempre tive muito contato, né? Dentro da advocacia, eu falo pro pessoal, né, nos escritórios que eu sou sócio, que a maioria, né, dos clientes são meus alunos ou colegas de profissão. Então, às vezes, um inventário, às vezes, um concurso que teve problema, alguns colegas que estavam concorrendo às vagas de cotas de negros, e aí eu vou lá para intervir e mostrar que a banca está equivocada, ou muitas vezes alunos PCD. Então, eu quando fui para a área de direito, eu até falo pro pessoal, porque quando criança, sempre os nossos pais falam assim, né? Estuda direito, menino, estuda direito. Estuda direito, né? Aí estudou. Aí tanto estudar direito, né? Escolheu o curso de direito, né? Aí fui para o curso de direito. Então, a nossa missão é essa, né? Facilitar. Realmente, o professor ele é um facilitador, né? Da vida dos alunos. E eu digo que a didática do professor Alexandre Amorim, já assisti videoaulas deles no YouTube, até gratuita. A didática dele é realmente excelente. Então, professor, digamos assim, eu não conheço muito bem aprofundadamente a língua portuguesa, análise sintática e tudo mais. Erro muitas questões de língua portuguesa, não tenho um bom desempenho. Então, como eu faço para conseguir administrar meus estudos da língua portuguesa? Muito bem, professora Jennifer. No caso desses alunos, o que eu sempre falo, é claro, né, que eu falo, olha, não conhece nada de língua portuguesa, quer estudar para concurso público? Desiste. Não. Não, sempre... é possível. Primeiro, o aluno tem que acreditar que é um desafio e ele vai ter que superar. Por quê? A parte de língua portuguesa hoje, ela é essencial para a sua aprovação em todos os certames.
né? E da língua portuguesa, você vai precisar dominar para fazer, inclusive, uma boa redação. O início, como destacamos, o aluno tem um planejamento. Lá nos meus 16 anos, eu só estudei por 6 meses só português e matemática. O primeiro tópico, a tabuada da língua portuguesa, é você olhar, eita, televisão, opa, celular, internet, entender que isso são substantivos. E a nossa vida, ela está vinculada a verbos e substantivos. Ou seja, você precisa dominar a morfologia. O primeiro tópico dos seus estudos é a morfologia na parte de língua portuguesa. Professor, e a fonética é importante? Sim. A fonética é importante para você entender mecanismo de acentuação gráfica, mas depende muito do edital. Tem edital que aprofunda na parte fonética e tem edital que só vai aparecer fonética lá no edital, mas nem vão ser cobradas questões. Então, professor, você já está dando as dicas aí para quem está iniciando que a morfologia é essencial, né? Não adianta você ir lá para análise sintática, né, professor? Que a morfologia, a pessoa tem que entender o que é substantivo, adjetivo e tudo mais, né? Então, já dando um spoiler aí, o professor vai voltar aqui com a gente para ensinar vocês português do zero, por onde começar e tudo mais. Não perca, se inscreva no canal, continue assistindo, que teremos mais lives gratuitas para ajudar você a conquistar a sua aprovação. Então, professor, uma pergunta que eu pessoalmente gostaria de fazer para você. É difícil ser professor de língua portuguesa dessa matéria aí? Com certeza, gente. Assim, é um desafio, porque muitas vezes faltou base para os alunos, né? E não é culpa ali dos professores, né? É porque realmente é um estudo complexo. A gente tem essas brincadeiras, né? É complexo. Bota-se calça e calça-se bota. Então a gente já vê assim, caramba, né? Ora é verbo, ora é substantivo, né? A gente olhando para bota e calça. Então a gente... Então, aí no ensino médio, o professor dá só aquela basezinha mesmo, né? Não é um estudo aprofundado. A gente aprende, eu digo que a gente aprende língua portuguesa mesmo quando a gente vai estudar para concursos públicos, não é mesmo? E ainda temos um detalhe, né? A base da gramática normativa, ela está no Fundamental 2. Quando estamos no ensino médio, a base do ensino médio está focada na literatura e na interpretação de texto. Então a gente vai ter, ou seja, o aluno saiu lá do 9º ano. Na minha época era a 8ª série, professora. Olha aí como já mudou um bocado. O aluno sai lá do 9º ano e a parte de gramática fica por lá, porque ele ingressa no ensino médio para navegar na parte de literatura. Então o ensino médio é mais voltado para a literatura. Aí o aluno sai do ensino médio e vai fazer uma prova de concurso, tendo de resgatar os conceitos que ele estudou lá no Fundamental 2. Então, por exemplo, complemento nominal. O que eu falo para os alunos? Complemento nominal. Termos, é sempre um termo preposicionado e completa asa. Termo com preposição, completa asa. Completa substantivos abstratos, né, adjetivos e advérbios. Colocando no normal, né, asa, adjetivo, substantivo abstrato e advérbio. Então, essa é a asa. Aí, beleza, mas os alunos falam, professor, mas o que é um termo preposicionado? Falou, não, é um termo que tem uma preposição. Professor, mas o que é preposição? Então vejam, caramba, saber diferenciar o que é a preposição, o que é o artigo, volta para a base da morfologia, né? E às vezes os alunos acham que como eu posso dizer, alunos que acham que o professor não entende. Aí ele fala assim, esse professor está me ensinando coisas lá do ensino médio, mas não sabe que é essencial entender a base para depois entender, né, algo mais evoluído. Então, a base é super importante, né? A gente tem questões, né, Jennifer, vinculada que você destacou, questões de acentuação gráfica. E a gente, caramba, a acentuação gráfica é lá do fundamental. É algo básico, só que é o básico que o aluno erra e reprova em um concurso público. Exatamente. Nesses dias estava em uma aula presencial e o aluno falou, professor, o que vem a ser uma proparoxítona eventual? Inclusive foi uma questão cobrada já anteriormente na prova da Secretaria de Educação do DF. E o CESP gosta muito de usar, né, a proparoxítona eventual. Aí eu falei assim, caramba, você consegue identificar uma paroxítona terminada em ditongo? Aí vão, poxa, professor, não sei o que é ditongo. Vejam. Coisas lá uma relação que a gente estudava lá no ensino médio. Básica. E então o desafio é você entender que nenhuma pergunta
ela deve ser desprezada. Porque, poxa, professor, eu não sei o que é uma paroxia terminada de tongo. Nenhum conteúdo, né? Então eu não posso falar nem de tongo crescente e decrescente, porque ele não consegue identificar o que é um ditongo. E aí, onde nós voltamos, ô Jennifer, com a necessidade do módulo do nada ao básico. Então, o desafio, primeiro, é você entender qual o nível que o seu aluno está. Porque vão ter alunos que nós vamos poder avançar já direto para análise sintática. Vão ter alunos que vão precisar lá da base, de falar para ele que palavra na língua portuguesa é tudo aquilo que possua duas sílabas ou mais, ou que tenha uma sílaba e tenha significado. Esse é o significado, é o sentido de palavra. Tem que ter duas sílabas ou mais, ou um monossílabo que tenha significado. Olha só, estamos falando do que é palavra na língua portuguesa. Mas para eu falar isso para o aluno, tenho que saber o nível que o aluno está. E, professor, qual é o assunto, né, de todos da língua portuguesa que os seus alunos, que você já conhece, tem mais dificuldade? Que, meus alunos, eles têm mais... a maioria tem dificuldade nesse assunto. Por exemplo, crase, análise sintática, tudo isso. Qual é o assunto que eles mais pegam aí? Tem o assunto, igual você destacou, o assunto do sinal indicativo de crase é um assunto que, para muitos, né, vem a ser uma grande dificuldade. Mas eu ainda coloco um assunto que chega a ser mais simples e os alunos têm muita dificuldade, que é pontuação. As pontuações, né? E quando cai um item de pontuação em prova, eu falo para os alunos, olha, caiu uma relação básica, que a gente estudou lá no início, lá da escola, que a gente não pode separar o sujeito do predicado. Aí o aluno não consegue identificar onde é que está o sujeito e onde é que está o verbo. Aí a banca coloca uma proposta de reescritura. Reescritura também. Para você entender reescritura, você tem que entender toda a análise sintática para poder fazer a reescritura, né, professor? Com certeza, porque para a reescritura tem que dominar a pontuação, tem que dominar a acentuação. Todos os outros conteúdos. Relação de concordância verbal e regência verbal. Uhum. Então, reescritura vai ser complexo, mas porque envolve vários assuntos. Aí, né, a pessoa acha assim, eu preciso de língua portuguesa só para as questões do concurso e da redação também, né? Aí não sabe, porque não pegou uma boa pontuação na redação. Porque na redação, professor, você que sabe, né? Quais são as análises que são feitas na redação? É pontuação, né? Ortografia, todas as concordâncias verbal e nominal, então estão presentes também na redação, né? Com certeza. É claro que a parte gramatical, na maioria dos certames hoje, essa parte, né, vinculada à gramática, normalmente é 10% da nota. Só que do 9 para o 10, o aluno pode perder muitas posições, né? Então, por causa de um ponto, na verdade. Por conta de um ponto. Então, sem dúvida, a gramática, ela vai ser essencial na estruturação da redação, que aí sim, quando a gente fala de redação, aí é o terror de muitos alunos. Muitos alunos, professor, se eu souber o tema da redação, eu vou fazer uma boa redação. Eu sempre falo, eu também. Todo mundo, né? Mas o porquê adivinhar o tema? Não tem como adivinhar, né? Mas eu falo assim, faça uma boa preparação, uma preparação de base, para você ir bem para a redação. Tá preparada para tudo, né? Igual eu falo para eles, é essa leitura do mundo. A gente hoje é regido, as nações são regidas por uma Constituição. Então a gente tem a Constituição de 88. Uhum. Educação é um assunto da Constituição de 88. Sim. Meio ambiente é assunto da Constituição. Segurança pública é assunto da Constituição. Então, se o tema for associado à preservação do meio ambiente, de acordo com a Constituição Federal, observa-se que a preservação do meio ambiente foi uma preocupação do legislador em relação a todo o meio social. É para falar sobre a importância da educação. Sabe-se que a educação, preservada na Constituição Federal, como dever e obrigação do Estado, vinculada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um monte de coisa, né? Isso. E eu digo, professor, tem gente que fala assim, meu Deus, não sei fazer uma redação. O que eu posso citar na redação, né? As citações que falam, né? E aí já tem tudo. Olha só. E parando para pensar, no nosso edital mesmo já tem. Já tem LDB, já tem o ECA, já tem a Constituição, como você falou. Então, todas essas legislações que o concurseiro já está estudando, eles podem citar, né? Citar nas redações. E a pessoa acha que não tem nenhuma bagagem, nenhuma legislação para citar lá, né? E acaba esquecendo que tem sim. Todas essas que já estão no edital dele, né? E aí, Jennifer, é onde volta a importância do caderno de erros. O aluno fez uma questão de LDB.
Aí ele foi lá, errou a questão, justificou no caderno de erros, ele está construindo parágrafos que ele vai recordar depois, ele está alimentando a mente dele com um banco de dados que ele vai poder buscar na hora da redação. Exatamente. Então, professor, você tem algum projeto, alguma novidade aí que pode surgir futuramente? Já tem alguma coisa aí, caminho andado? Olha só, Jennifer, para os concurseiros de educação, né? Como destaquei, fui o criador, né, do primeiro curso de português para pedagogos do Brasil. E agora, né, nós vamos fazer o relançamento do Português para Professores 2.3 e com um módulo exclusivo, que é o módulo do Nada ao Básico na língua portuguesa. O que é o módulo Nada ao Básico? O aluno, ele pode, por meio dos simulados que tem na plataforma, ele vai conseguir fazer a aferição do nível que ele está. Então, se ele tem a necessidade de passar pelo módulo Nada ao Básico, ir direto para o módulo básico, para o módulo intermediário e para o módulo avançado. E chegar ao módulo da gramática aplicada LDB. E nesse curso, Português para Professores 2.3, nós vamos inserir também a gramática aplicada às legislações educacionais. Olha que maravilha, você vai estudar além da legislação, você estuda o português junto também, né? E o objetivo, até falo, não é eu, professor Alexandre Amorim, estar lá ensinando o ECA para o aluno, mas eu vou fazer que ele faça a leitura de todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente por meio de questões de língua portuguesa. Eu mesmo queria ter conhecido o professor Alexandre Amorim para me ajudar na minha época que eu estava estudando. Então, gente, olha essa oportunidade que você está tendo de estudar, fazer uma articulação da legislação com a língua portuguesa. Excelente, professor, esse seu método. Parabéns, viu? Então, professor, justamente, olha que maravilha a oportunidade das pessoas que estão atualmente estudando para concurso. Antigamente, a gente pegava um monte de livro ali, tinha que juntar as gramáticas. Você, professor, também já passou por isso, né? De pegar todas aquelas gramáticas, estudar. E olha que interessante em somente num curso você ter essa oportunidade de estudar o português do básico até chegar ao avançado. Essa didática do professor que ele colocou de articular a legislação com a língua portuguesa também, achei excelente. E é isso, né, professora? O objetivo realmente é facilitar, né? Como você falou, facilitar para os alunos, para que eles possam ter o acesso a esse estudo transversal. Então, ver no artigo da LDB a repetição, né? Porque ele vai estudar a LDB posteriormente. Então, ele vê a questão de língua portuguesa, na questão eu comento sobre o sinal indicativo de crase, o acesso à educação, a relação de regência do vocábulo acesso. Então, esse é o objetivo, mostrar na prática da lei, na literalidade da LDB, questões de língua portuguesa, da mesma forma com ECA, da mesma forma com algumas legislações. E aí, por isso, né, que eu me coloco como padrinho do primeiro curso 100% focado para professores do Brasil. Porque os outros cursos, é claro, excelentes professores nós temos de língua portuguesa aí no Brasil, a internet deu voz para excelentes professores, né? Mas muitos cursos são cursos de língua portuguesa. E aí chamam de português de professores. No meu curso, é um curso essencialmente de professor para professor. De professor para professor, olha que maravilha. Então, sempre, nós professores da área de concurso, sempre se preocupando, né, em melhorar a didática, melhorar todos os recursos para que a gente possa entregar para as pessoas uma coisa que seja mais direta, mais objetiva, que não seja cansativa e tudo mais, né? Então, professor, não tem mais desculpa, né, pra pessoa falar, não posso comprar um cursinho, não posso ir no presencial, não posso comprar um cursinho online. Então, as pessoas hoje já têm acesso a democratização do ensino, né, por meio do quê? Da educação à distância, os professores que atualmente fazem esse trabalho de dar conteúdo para as pessoas, para que elas possam ali contribuir para a aprovação, não é isso? Com certeza, Jennifer. Hoje nós temos canais aí muito ricos em conteúdos. E, inclusive, pessoal, né, talvez venha alguma novidade e vamos disponibilizar, de repente, no canal aí Concurseiro de Educação, muito conteúdo gratuito que, da mesma forma que eu já tive a oportunidade de auxiliar diversos alunos na aprovação por meio dos métodos de ensino da língua portuguesa, olha só, mais um canal que pode trazer uma transformação para você que estuda para concurso da área de educação. Então, professor, vamos agora para algumas perguntas aqui que nossos alunos estão fazendo nas nossas redes sociais. A Ana Paula, ela perguntou o seguinte: não sei por onde começar a língua portuguesa. Qual é o conteúdo que devo iniciar? Isso, enfatizando
conteúdo inicial é o conteúdo de morfologia. Então, foque na morfologia, é a tabuada da língua portuguesa. Então, a morfologia é a base essencial para poder conseguir compreender o início de tudo, né, professor? Com certeza. Um cronograma de estudos, morfologia, primeira matéria. Temos a Thaís Feitosa, ela perguntou o seguinte: professor, videoaula ou PDF, qual é que eu consigo entender melhor essa matéria? Então, Thaís Feitosa, olha só, você vai ter que identificar aí o seu método. Com certeza, as videoaulas, elas vão auxiliar você. Mas lembre-se que a prova é escrita. Então, no meu ponto de vista, eu me preparo para uma prova escrita por meio de um material escrito. É claro que a videoaula vai ser um acessório essencial. Maravilha, então. Temos aqui também a Gabriela Fontinelli, que ela falou o seguinte: professor, já comprei várias gramáticas, vários cursos e não consigo entender sobre crase. Olha só, Gabi, né, eu falo o pessoal mais antigo, eles conhecem o Frank Aguiar. Professor, o que tem a ver o Frank Aguiar? É porque sempre que eu falo sobre o sinal indicativo de crase, eu falo para trocar a palavra masculina ou por uma palavra feminina, né? Então, fazendo o inverso, tirei a feminina, coloquei a masculina, ó. O acesso à carreira pública, o acesso à carreira pública. Vamos trocar carreira por serviço. Troquei a palavra carreira por serviço e me lembro do Frank Aguiar. O acesso ao Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados, é porque ele tinha aquele gritinho ao, né? Au. Então, olha só, é claro que o sinal indicativo de crase não dá para eu te ensinar em 1 minuto, mas a ideia inicial da crase é que crase é regência. Regência é dependência. Um termo de um lado pede a preposição a e do outro lado eu tenho um termo que aceita o encontro da preposição a com o artigo a. Claro que em outro momento, né, uma aula bem específica, porque o estudo do sinal indicativo de crase, ele tem uma certa complexidade, tá bem? Então, olha só, o professor... Então, você que tem dificuldade em crase, fica aqui no nosso canal, que em breve teremos a videoaulas com o professor também ensinando esse conteúdo que a maioria dos concurseiros ainda não conseguiram aprender. Então, vamos aqui para a nossa penúltima pergunta. A Marcela Silva, ela fez a seguinte pergunta. Professor, na parte de redação, quais são os temas que mais caem? Marcela, em relação aos assuntos, os temas de redação, precisamos estar bem antenados, né? Já tivemos aí em provas de educação assuntos vinculando a educação à distância, preservação do meio ambiente, a relação da segurança pública. Então, para os concursos da área de educação, é claro, nós poderemos ter assuntos vinculados à educação, mas assuntos também vinculando aí pautas de atualidades. Né? Um assunto muito importante no momento é essa questão aí da preservação do meio ambiente. Entendi. Inclusive, aqui na Secretaria de Educação já caiu, né? Sobre... conteúdos voltados para o meio ambiente também. Vamos aqui à nossa última pergunta. O Miguel Pontes, ele fez a seguinte pergunta: professor, não consigo entender sobre análise sintática. Você tem alguma dica para entender esse conteúdo? Grande Miguel, olha só. Quando nós falamos sobre estudar a língua portuguesa, morfologia é a base e a sintaxe vai estar vinculada à morfologia. Então, primeiramente, entenda bem a morfologia para que você possa mergulhar na análise sintática. Porque, olha só, quando eu falo para você sobre um complemento nominal é uma análise sintática, mas complemento nominal, até destacamos no podcast, complemento nominal é um termo preposicionado. Olha só, termo preposicionado, outra relação morfológica. Termo preposicionado completa asa, completa adjetivo, substantivo abstrato ou advérbio. Então, para eu entender a relação sintática do complemento nominal, eu preciso dominar a morfologia, tá certo? Então, para entender bem a análise sintática, você precisa de uma base muito boa nas relações morfológicas, que é a tabuada da língua portuguesa. Então, muito obrigada, professor, pelas suas dicas. Então, eu acho que o Miguel, ele tá começando errado, né? Não tá iniciando pela morfologia, né, professor? Iniciar pela análise sintática é entrar no carro com o carro em movimento. Então, é isso. Então, pessoal, esse foi um podcast com o professor Alexandre Amorim. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e obrigado por ter compartilhado tantas experiências, né, sua trajetória, dado dicas de estudos, falado sobre língua portuguesa também.
bem? E eu peço para você que está acompanhando também, que continue acompanhando, que teremos mais dicas do professor aqui no canal. Pessoal, então é isso. Fique aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente. A gente pode olhar para lá? Se inscreva, curta, compartilhe, comente. E é isso aí. Fique aí até a sua aprovação.